Fala aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso curso de cálculo. Nosso assunto de hoje trata dos teoremas auxiliares. Nós vamos dar uma paradinha aí na análise da função, na aplicação da derivação da função, porque a gente precisa desses teoremas auxiliares para o próximo módulo, onde nós vamos tratar de crescimento e decrescimento da função. Então, alguns teoremas que relacionam esse crescimento e decrescimento à derivada precisam desses teoremas auxiliares para demonstrar esses teoremas. Por isso que a gente vai dar uma paradinha aqui. Qual é o nosso objetivo dessa aula de hoje? É a gente entender e aplicar o teorema de Rolle e o teorema de Lagrange. São dois teoremas importantes. A gente vai ver, na verdade, que o teorema de Rolle é um caso particular do teorema de Lagrange. Bom, da nossa referência básica no Apostol e no Guidoriz, esse assunto está no item 4.14 do Apostol. O Guidoriz, apesar dele comentar rapidamente o teorema de Lagrange, do valor médio do item 9.6, no capítulo 15, ele trata desses três teoremas, né? O Rolle, Lagrange e Cauchy. Qual é a reflexão que eu quero que você faça antes de você entrar na aula, para você entender qual é o foco desta aula? Existem algumas aplicações, alguns problemas, que se torna necessário eu saber se vai existir um ponto desse meu domínio, dessa minha aplicação, quer dizer, um ponto de entrada, que eu saiba que a minha derivada ela assume um determinado valor. Particularmente aqui eu estou interessado em dois valores. A derivada zero, né? Já vimos isso na aula passada, e uma derivada que é uma taxa instantânea igual a uma taxa média. Então, a derivada zero vai ser vista pelo teorema de Rolle, a derivada igual à taxa média vai ser vista pelo teorema de Lagrange. Vou dar um exemplo prático disso. Imagine, cinemática. Imagine que eu estou me deslocando entre Rio e São Paulo de carro. Então, o meu deslocamento pelo tempo é uma função matemática, a derivada disso é a minha velocidade. E eu verifico que eu faço esse trajeto numa velocidade média de 60 km por hora. Então, essa é a minha taxa média. O que eu quero saber é o seguinte: eu posso garantir que existe pelo menos um ponto do meu trajeto que eu vou ter no velocímetro uma velocidade instantânea igual à velocidade média que eu obtive? É essa pergunta que eu estou fazendo e é essa pergunta que o teorema de Lagrange vai responder. E ele vai dizer sim, existe. Pelo menos um ponto existe. Então, existem alguns teoremas que podem me ajudar nessa busca? Sim. Nós vamos ver três teoremas desse aqui nesta aula. Ok? Teoremas que vão me mostrar se existe pelo menos um. Eles não vão me localizar o ponto, mas eles vão me mostrar, baseado em algumas condições, quando este ponto eu posso garantir que existe pelo menos um ponto. Então, faz as suas reflexões para entrar focado no assunto de hoje. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente, a gente vai ver o teorema de Rolle. O que diz o teorema de Rolle? Se a função f for contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, sendo que f de A é igual a f de B, quer dizer, o valor no início do domínio é igual ao valor da função no final do domínio, então existirá pelo menos um C, quer dizer, existirá um ponto nesse intervalo AB que a derivada do C é zero. Um ponto interessante que nós temos que garantir é que, para isso ocorrer, as hipóteses do problema do que o teorema está levantando tem que aparecer. Então, repara, a minha função tem que ser contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, ok? Então, ele está dizendo o seguinte: se atender essas condições, vai existir pelo menos um ponto desse intervalo, né? Aonde essa tangente vai ser horizontal, quer dizer, a derivada deste ponto vai ser nulo. Repara que esse teorema ele não localiza, ele não diz onde está esse ponto, mas ele afirma que existe pelo menos um que atenda essa derivada nula. Então, existir pelo menos um, pode existir um ou mais que um, pode existir 2, 3, 4, isso o teorema não vai determinar. Mas pelo menos, se você atender as hipóteses iniciais, ele garante que pelo menos um ponto vai ter essa característica. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que refletir aqui é que se as hipóteses não forem atendidas, que é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, o teorema pode falhar. Vamos dar um exemplo? Seja a função f de x igual a módulo de x para o intervalo AB com a igual a menos 1 e b igual a 1. Se você reparar nessa função, olha só, o f de A, que é o f de menos 1, é igual a 1. O f de B, que é o f de 1, também é igual a 1. Repara que o f de A é igual a f de B, mas
Entre menos 1 e 1, não existe nenhum ponto desta função módulo de x que a derivada é nula. Aí a pergunta é, aparentemente o teorema falhou. E eu quero que você faça um pouquinho, reflita em cima desse problema para continuar nesse slide, ok? O que a gente vai ver é que, na verdade, não é que o teorema falhou, é que uma das hipóteses não foi atendida. Que hipótese foi essa? A função é contínua entre menos 1 e 1? É. Mas a função não é derivável entre menos 1 e 1 aberto. Em x igual a 0 não existe derivada. Então, a segunda hipótese dela não foi atendida. Então, por isso que eu não posso garantir que o teorema aconteceria. E, neste caso, o teorema falhou. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Olha essa função, f de x é 32 para x igual a 1 e x à quinta entre x entre 1 e 2. Aqui também acontece que quanto vale o f de 1? 32. Quanto vale o f de 2? 32. Então, f de A é igual a f de B. Mas, de novo, não existe nenhum ponto nesse domínio de 1 até 2 que essa função tem derivada nula. De novo, aparentemente o teorema falhou. Analisa aí aonde foi o problema. O que a gente pode verificar neste caso? Né? Uma hipótese não foi atendida. Que hipótese foi essa que não foi atendida? Essa função ela não é contínua de 1 a 2 fechado. Em x igual a 1, essa função é descontínua. Porque se você verificar o seguinte, pega o segundo caso. Quando x tende para 1, a função vai tender para 1, quando, na verdade, o valor da função vale 32. Então, ao ser descontínua no início do intervalo, ela não atende uma das hipóteses do teorema. Não pode garantir que o teorema iria funcionar. E, neste caso, o teorema falhou. Ok? Bom, vamos fazer um exercício que segue essa linha aí da falha do teorema de Rowley, que está no apostol aí, item 4.15, exercício 4. Seja f de x 1 menos x elevado a 2 terços, mostrar que f de 1 igual a f de menos 1 dá zero, porém f' nunca se anula no interior do seu domínio de menos 1 a 1. Explicar como isto é possível em face do teorema de Rowley. Segue o mesmo raciocínio, quer dizer, aparentemente o teorema falhou. Por quê? Faz a sua solução, depois volta aqui e veja o nosso gabarito. Então vamos lá, olha só. Achar que f de 1 igual a f de menos 1 é fácil, basta substituir ali o x na minha função e eu vou ver que ambos os casos dá zero, ok? Quando eu faço a minha derivada, ao derivar o f de x, é uma função polinomial, ficou menos 2 terços x elevado a menos 1 terço, quer dizer, menos 2 terços x dividido pela raiz cúbica de x, que não se anula em nenhum ponto entre menos 1 e 1. Então, aparentemente, esse teorema de Rowley falhou. Mas não foi. Olha o que acontece. Repara, a minha função é contínua de menos 1 a 1. Beleza, atendeu a primeira hipótese. Mas quando eu olho para a derivada, não existe a derivada no x igual a zero. Então, ao não existir a derivada em x igual a zero, o que acontece? Na verdade, esta função não é derivável em todo intervalo aberto. Então, a segunda hipótese falhou. Não foi atendido. Então, por isso, não pode se garantir que o teorema de Rowley vai ser atendido, que vai ter um ponto que a derivada é zero, e neste caso, mostra que não existe esse ponto. Ok? Então, não tem como garantir o teorema. Vamos agora fazer a demonstração do nosso teorema. A gente já viu a aplicação, agora vamos ver a demonstração. Quando a minha função é uma função constante, quer dizer, ela é contínua em AB, derivável e constante em todos os pontos, a demonstração fica óbvia, né? Porque a derivada de uma constante é zero, então essa função vai ter derivada nula em todos os pontos. Ao ter derivada nula em todos os pontos, ela atende ao teorema que existe pelo menos um ponto que a derivada é nula. O caso geral, para eu fazer a demonstração do caso geral, eu preciso do teorema de Weierstrass, que a gente já viu na aula passada, né? E que esse teorema diz? Vamos relembrar aqui. Se a minha função for compacta, quer dizer, se ela for contínua, ao ser contínua, ela é limitada no intervalo fechado, então obrigatoriamente vai existir um ponto de máximo global e de mínimo global no domínio da minha função, ok? Como é que a gente vai usar isso para aplicar, para demonstrar o teorema de Rowley? Então, assim, a função do teorema de Rowley, ela é contínua no intervalo fechado, então ela é compacta. Então eu garanto que nesse domínio vai existir um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que aqui eu estou chamando de f de m e de f de n, ok? A gente já viu também na aula passada que
um ponto interior que é máximo ou mínimo global, ele vai ser máximo ou mínimo local. E a derivada nele vai ser horizontal. Então, pontos interiores, que são pontos onde a derivada existe, nós já vimos que a derivada obrigatoriamente é nula. Então, repara, se eu garanto que pelo menos um desses dois pontos, seja o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, estão no interior do meu domínio, eu garanto que existe pelo menos um ponto que a derivada é nula. Ok? Aonde pode estar esse ponto de máximo ou ponto de mínimo? Eles podem estar no interior ou no próprio A e B, nos extremos do meu intervalo. Mas o exercício diz, o teorema diz que o f de A é igual ao f de B. E acontece que o máximo global não pode ser igual ao mínimo global, não é uma função constante. Então, ao isso ocorrer, o f de m tem que ser diferente do f de n. Então, não pode, ao mesmo tempo, o A ser o máximo e o B ser o mínimo, ou vice-versa. Pode até ser que os dois sejam máximos, ou os dois sejam os mínimos, mas serem os dois diferentes não pode ocorrer. Então, a gente prova que pelo menos um desses dois pontos, máximos ou mínimo, estão no interior. Ao estar no interior, eu garanto que a derivada dele é zero, me atende o teorema, que diz que pelo menos um ponto vai ter a derivada zero, ok? Então tá assim a prova do teorema de Rowley. Só para a gente relembrar, o teorema de Rowley não localiza esse ponto, ele só afirma que existe pelo menos um desses pontos. Bom, vamos fazer um exemplo, um exercício para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo que trata desse tópico. Demonstre que o polinômio 4mx3 mais 3n2 mais 2px igual m mais n mais p, mnp são reais, apresenta pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Então faz a sua solução aí, depois volta aqui e veja o nosso gabarito. Então vamos lá, olha só. Tá aí meu polinômio pedido, né? Eu vou definir uma função auxiliar g de x, que vai ser mx4 mais nx3 mais px2 menos m mais n mais px. Por que isso? Fiz uma função que é contínua, fiz uma função que é derivável em 0, 1, ok? Além disso, quanto vale g de 0? 0. Quanto vale g de 1? 1. Então, repara que o teorema de Rowley ele pode ser aplicado para g de x. Então, pelo teorema de Rowley, existe pelo menos um c entre 0 e 1 que a derivada do g dá 0. Mas o interessante é que eu criei uma função auxiliar que, qual é a derivada de g? Derivando g vai ficar 4mx3, 3nx2, 2px, menos m menos n menos p. Então, o g' de x é o próprio f de x. Então, como isso acontece, eu acabei de provar que existe pelo menos um ponto onde o g' é zero, então o f de x é zero. Então, pelo menos um ponto, que é a raiz do f de x, entre 0 e 1, era o que a gente queria demonstrar. Bom, desta forma a gente encerra aqui esse nosso primeiro vídeo. Nos encontraremos numa próxima oportunidade, dando continuidade nesse tópico, onde nós vamos falar do teorema de Lagrange e do teorema de Cauchy. Até breve.